Vídeo a gente está continuando o nosso curso de Teontologia 1, em que a gente está tentando responder a pergunta quem Deus é ou como Deus é. Para isso a gente está estudando os atributos de Deus, a gente já está há algum tempo estudando os atributos comunicáveis de Deus, que são aqueles que de alguma maneira são compartilhados com as criaturas, né? A gente começou no vídeo anterior a tratar de um subgrupo dos atributos comunicáveis, que são os atributos de soberania de Deus. E hoje a gente vai falar sobre a onipotência. Pode parecer estranho falar sobre onipotência dentro dos atributos comunicáveis, mas de fato, o que é a onipotência? A onipotência significa que Deus pode fazer tudo o que quiser. E nesse sentido, as pessoas também, né? As pessoas também podem fazer parte daquilo que querem. Elas não podem fazer tudo, mas elas podem fazer alguma coisa daquilo que elas querem. Então, nesse sentido, a onipotência é o poder, é a capacidade. Assim como as pessoas têm capacidade, têm poder, Deus tem também, só que maior e melhor. É sempre assim que a gente fala dos atributos comunicáveis de Deus, né? E como é que a gente enxerga isso na Bíblia? Bom, a gente enxerga isso primeiro negativamente, né? Que a Bíblia nunca coloca limites ao poder de Deus. Nada tá além do poder de Deus, né? Então, o Antigo Testamento tem essa expressão, né, que é muito conhecida, El Shaddai, que quer dizer que Deus é todo suficiente, né? Ele é suficiente. E no Novo Testamento tem uma outra expressão, um pouco menos conhecida, um pouco mais difícil, Pantocrator, que quer dizer todo-poderoso mesmo, né? Literalmente, do jeito que a gente entende, todo-poderoso. Ou seja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a Bíblia está afirmando que Deus é todo-poderoso. Ele tem poder para fazer tudo aquilo que ele quiser. E a onipotência de Deus, o poder de Deus fica evidente em vários textos bíblicos. Eu não botei aí porque tem muitos textos bíblicos sobre tudo isso, né? A criação do mundo, a providência divina, que a gente vai estudar depois, tudo isso em detalhes quando a gente falar sobre o que Deus faz, né? A libertação, a manutenção do povo de Deus, a redenção e a salvação de cada indivíduo do povo de Deus. Em tudo isso está manifesto, está claro o poder de Deus, né? E o professor Bavinck vai dizer que Deus faz tudo o que lhe agrada. Deus nunca, ninguém pode lhe pedir contas, vários textos bíblicos falam isso, né? De que Deus não responde a ninguém no sentido de ninguém é uma autoridade para Deus, né? Ninguém pode dizer, o que você está fazendo? Por que você fez isso? Ou por que você fez aquilo? Deus não tem que prestar contas a ninguém, né? Ele é a autoridade suprema do universo. O poder pertence a Deus, né? Sua é a glória, a força. Vários textos bíblicos falam tudo isso, né? Então todos esses textos estão mostrando isso, que Deus é todo-poderoso, que Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, tudo que lhe agrada, né? E aí a gente acaba, essa discussão da onipotência nos leva para uma outra discussão, que é essa daí. Como Deus é todo-poderoso, Ele é capaz de ser imutável, né? Veja que a mudança não é uma capacidade, a mudança é algo a que as pessoas e as coisas estão sujeitas, elas estão submetidas. A mudança é mais poderosa que as pessoas e as coisas. De fato, as pessoas e as coisas acabam mudando mesmo sem querer, né? Então as pessoas e as coisas mudam, mas elas mudam por quê? Porque elas têm uma capacidade para mudar? Não. Elas mudam porque elas não têm a capacidade para não mudar. Elas não têm a capacidade para serem imutáveis. Elas estão sujeitas à mudança. As pessoas e as coisas agem muitas vezes de modo contrário àquilo que elas são, né? Como assim? Tem um exemplo aí embaixo. Pessoas mentem, as pessoas mudam de ideia, elas estão agindo de um jeito contrário àquilo que elas são. Isso Deus não faz. Ele não faz, a Bíblia às vezes fala até, ele não pode fazer isso, mas não que isso seja uma limitação àquilo que ele é. Mas ele não pode fazer isso porque ele é capaz de ser imutável. Então, de maneira geral, a gente pode resumir que Deus nunca age de modo contrário à sua natureza. Ele nunca faz algo que é contrário àquilo que ele é. Ou seja, ele não mente,
ele não se arrepende, ele não muda, ele não pode ser tentado, ele não pode negar a si mesmo, né? Então tem vários textos bíblicos que vão nos comprovar isso, que Deus nunca faz algo que é contrário à sua natureza, né? E isso está longe de ser uma limitação de Deus, né? Agostinho já afirmava que isso não é uma falta de poder, pelo contrário, é o poder verdadeiro absoluto. Se Deus pudesse errar, isso seria um sinal de impotência, né? Mas porque Deus é todo-poderoso, ele não erra. Ou seja, a gente pode também falar de outra forma, que a contradição não está debaixo da onipotência divina. Tá? Deus não se contradiz. Por quê? Porque ele nunca vai contra si mesmo e Deus é lógico, Deus é um ser lógico. Então ele nunca vai contra si mesmo, ele não deixa de ser ele mesmo, nem ele faz algo que é contrário a ele mesmo. E por que a gente afirma isso? A gente não afirma isso porque isso seja particularmente lógico, particularmente mais lógico do que qualquer outra filosofia que o homem já inventou. Não. A gente afirma isso porque é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina isso e a gente afirma isso, né? E isso nos leva, nos dá a capacidade agora para a gente terminar a discussão sobre a vontade de Deus, que a gente começou no vídeo anterior, e agora a gente pode terminar essa discussão falando sobre a última distinção importante dentro da vontade de Deus. A última distinção importante é a distinção entre a vontade revelada e a vontade soberana de Deus. Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Uma das coisas que Deus pode fazer é decretar que aconteçam coisas que são contrárias à sua vontade. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo, Deus mesmo nunca peca, por exemplo, mas ele é capaz de criar um mundo onde o pecado exista. Ou seja, ele pode decretar que exista alguma coisa que é contrário à sua vontade. Ele mesmo não faz algo contrário à sua vontade, mas ele pode decretar que essas coisas existam, né? E aí o professor vai dar vários exemplos bíblicos aí. Na história a gente vê isso repetidas vezes, em que a vontade de Deus se revela dessas duas formas. Por exemplo, Deus manda Abraão sacrificar seu filho, mas Deus não deixou isso acontecer. Tá? Deus quer que o faraó deixe o povo sair do Egito, mas Deus endurece o coração do faraó, de modo que ele não deixa sair, né? Enfim, e tem vários exemplos. Talvez o principal exemplo de todos sejam esses textos de Atos aqui, em que esses textos deixam claro que Jesus foi morto de acordo com o plano de Deus, um plano, um pré-conhecimento, uma pré-determinação de Deus. Ele já tinha esse plano. No entanto, é óbvio que Deus não aprova que as pessoas matem Jesus, matem pessoa alguma, muito menos Jesus. Não aprova que as pessoas condenem um ser inocente. Deus não aprova nada disso. Mas ele decretou algo que é diferente daquilo que ele aprova para um fim melhor no futuro, né? Então, muitas vezes Deus faz isso. E isso está dentro da onipotência divina. É isso que a gente se refere quando a gente faz essa distinção entre vontade revelada e vontade soberana. Vários grupos religiosos não fazem essa distinção. Por exemplo, os católicos, os luteranos, os arminianos de maneira geral, a maioria das igrejas evangélicas no Brasil são arminianas. Eles não fazem essa distinção, eles não entendem isso que eu estou falando. Eles entendem de outra forma, eles entendem o seguinte, que aquilo que Deus quer é diferente daquilo que Ele permite. Então eles falam em termos de permissão, que Deus permite, Deus deixa coisas acontecerem. Ou seja, que às vezes Deus permite coisas que são contrárias aos mandamentos, como o pecado. É assim que os arminianos, os luteranos, os católicos tendem a explicar a existência do pecado no mundo. O problema com essa posição é que ela não faz justiça à onipotência divina, à sabedoria e independência de Deus. A gente já viu, quando a gente falou da onisciência, a gente já viu várias heresias que tentavam, de alguma maneira,
conciliar essas coisas, conciliar que as pessoas são livres e ao mesmo tempo que Deus sabe do futuro. E a gente já viu que todas elas eram complicadas. Então, por causa disso, esse tipo de posição, falar coisas como que Deus permite, é muito complicado. E os teólogos calvinistas, os teólogos reformados têm evitado falar desse jeito, né? Então, como é que os teólogos calvinistas se posicionam em relação a isso? Eles afirmam que existe a vontade revelada e a vontade soberana. A vontade revelada é aquilo que Deus nos revela nos seus mandamentos, né? Tanto nas Escrituras como na lei de Deus que está implantada no nosso coração. Então, Deus revela aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente não deve fazer. A vontade soberana, por outro lado, é aquilo que Deus decreta que aconteça no universo. Então, por um lado, Deus revela que os seres humanos não devem matar uns aos outros e, no entanto, Deus decretou, predeterminou que as pessoas matassem Jesus. Tá? E essas são as duas vontades de Deus, a vontade revelada e a vontade soberana. Não é que existem duas vontades de Deus, são dois aspectos diferentes, é uma distinção que a gente precisa fazer quando a gente estuda a vontade de Deus. Agora, uma coisa importante falar, que ambas esses, dos dois lados, tanto a vontade revelada como a soberana, ambas estão de acordo com a essência de Deus, né? Por que é que esses são os mandamentos divinos? Porque esses mandamentos são aquilo que estão de acordo com aquilo que Deus é. Por que é que Deus decretou que essas coisas acontecessem? Porque essa é o melhor universo possível e Deus está controlando e dirigindo tudo a fim de um fim positivo, bom no universo. Então, é por isso que essas coisas são assim. Então, elas estão de acordo com a essência de Deus. Nenhuma das duas, não é que a gente pode falar, Deus revela uma coisa e faz uma outra coisa que é diferente da sua essência. Não, é a sua essência. A essência de Deus está tanto na vontade revelada como na vontade soberana. A Confissão de Fé de Westminster fala isso dessa forma, que desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. O que eles estão dizendo aí? Eles estão dizendo que as pessoas são livres, em certo sentido. Quando alguém faz uma coisa ruim, quem é o autor dessa coisa ruim? A pessoa que fez. Deus não é o autor do pecado, o autor do mal. Deus não anula a vontade da criatura, nada disso está anulado, né? Então existe liberdade nas pessoas, existe vontade nas criaturas, Deus não anula nada disso. No entanto, tudo já está pré-determinado pela vontade de Deus, ou seja, essa é a vontade soberana e muitas vezes essa é a vontade revelada e muitas vezes Deus decreta que aconteçam coisas que são contrárias à vontade revelada. Por quê? Porque Ele tem um plano maior e melhor para tudo isso. E novamente, por que é que a gente afirma essas coisas? A gente não afirma essas coisas porque alguém teve essa ideia e essa é a melhor ideia filosófica que poderia existir. Não. Existem muitos outros filósofos. Se você pegar livros de filosofia, você vai ver muitos filósofos discutindo sobre essas questões. E a gente não escolheu essa porque essa é particularmente a melhor ideia filosófica que alguém possa ter. Mas a gente escolheu essa porque é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia ensina as coisas dessa forma. Então, porque a Bíblia ensina isso, a gente afirma isso. É por isso que eu não vou aqui fazer um vídeo falando sobre o problema do mal ou fazer um vídeo falando sobre essas coisas, porque eu acho que isso não é importante. A gente lê a Bíblia e a gente afirma aquilo que a Bíblia afirma. E ponto. Se você quer crer na Bíblia, isso é o que a Bíblia ensina. Se você não quer crer na Bíblia, bom, você deveria querer. O problema é seu. Percebe? Então a gente não vai entrar em discussões filosóficas de tudo isso. A gente simplesmente aceita a Bíblia. Então, essa é a doutrina da onipotência de Deus. Onipotência quer dizer que Deus faz tudo, é capaz de fazer tudo aquilo que Ele quer.
E isso nos levou a gente terminar a doutrina da vontade de Deus que a gente tinha começado no vídeo anterior. Então, no próximo vídeo a gente já vai falar sobre outro atributo de Deus.